Fala pessoal da Escola Fire, hoje vamos tratar um assunto sobre efeito vórtice, né? O que é? Por que considerar isso no meu cálculo? Isso aí, esse efeito é muito comum também na aviação e em outras engenharias também, tá pessoal? Vamos lá? Então, você já deve ter visto aí, né, na sua pia, na sua casa, no seu lavatório, né, esse efeito acontecer da forma da imagem, né, esse redemoinho aí que ocorre, né, no sentido da sucção, né, no sentido do escoamento da água. Isso acontece, pessoal, por quê, né? A gente tem uma perda, né, essa pressão interna do recipiente, né, do volume da água, começa a cair e aí a pressão externa da gravidade, né, com a velocidade maior do que zero em ângulo, né, tende a ser maior e aí essa energia consegue romper, né, e abrir aí esse vazio no sentido da sucção. E o que isso é importante verificar em reservatórios, principalmente reservatórios que estão aí trabalhando com sucção, né, por exemplo, em bombeamento, né? Imagine você na instalação de incêndio, por exemplo, começou lá a ter a ação dos bombeiros, né? Começaram a utilizar os dois hidrantes lá, e aí mal começou, né, a ter a sucção e já começa a cair, né, essa lâmina de água e aí já começa a criar esse efeito, ou seja, começa a entrar dentro, né, da instalação a ar também junto, né? Então cai a pressão, como também o rendimento também da sua bomba, enfim, traz vários danos, né? Não só operacional, mas também se você tiver um reservatório que a lâmina d'água cai muito e aí já começa a acontecer esse efeito, né? Você vai ter problemas de cavitação, de vibração e outros danos na rede, né? Então não é só para incêndio, também para instalações, sistemas elevatórios. Então você precisa observar isso. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente vai observar, como é que a gente faz, né, para não causar isso no reservatório? Então vamos usar a ET22 para alguns parâmetros, né, de dados, né, para a gente fazer esse dimensionamento. Né, ou você coloca um dispositivo antivórtice, né, para tirar esse efeito, ou você coloca um posto de sucção, né? Veja aí que nesse exemplo que está na tela, tem lá o efeito vórtice ocorrendo, né, na tomada inferior de sucção, e aí isso ocorre nesse sentido. Se você criar esse poço de sucção, ele não gera esse efeito vórtice, então precisa dimensionar esse poço, né? Saber fazer isso, né? Então, temos nesse exemplo na tomada inferior e na lateral também pode ocorrer, veja lá. Então, você dimensionando, né, abaixo do nível X da água, né, veja que é esse quadradinho menor, você tem que criar esse poço para evitar isso, né? E aí, abaixo dessa linha vermelha, não ocorre esse efeito vórtice. Então, vamos supor lá que eu tenho um reservatório, eu tenho que ter de reserva 8 metros cúbicos. Então, essa linha lá de nível X indica que dali para cima eu tenho o volume necessário e dali para baixo é o posto de sucção, né? O volume mínimo que eu tenho que ter dentro dele. Então, não se conta isso, né, no seu reservatório. Você tem que preservar a capacidade efetiva para cima e essa é do posto de sucção, tá? Então, como é que a gente faz essa indicação? A gente começa lá pela tabela, né, observando que tem lá a indicação em seta vermelha. Qual é o diâmetro da sua sucção? Vamos dar exemplo aqui que a gente está colocando um de 80 milímetros, né? Então, ele diz que na parte, nessa cota A, tem que ter lá uma medida de 310 milímetros. Então, da parte superior do tubo de sucção até o nível, né, o nível X da água, você tem que ter lá 310 milímetros, né? E da parte, né, inferior do tubo de sucção, né, a cota B, você tem que ter 80 milímetros, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, né, transformando em centímetros, tá? E aí a gente vai ter uma altura aí total de 50, né, metros, ou seja, tá aí a altura do posto de sucção. Você tem que deixar lá, né, essa altura. E embaixo, então, eu coloco lá 6 vezes o D, que é o diâmetro do posto de sucção. Então dá 0,48. Então, um posto de sucção de 50 por 50, né? Já atenderia. Então, um exemplo muito prático, né? Para vocês verem como é simples. Agora, essa aí de tomada inferior. Veja lá, indiquei lá o meu tubo, né? De sucção é de 80 ainda, né? Mantendo o mesmo exemplo. E aí eu dimensionei lá
veja que no tubo de tomada inferior, eu tenho que dimensionar, né, para a direita e para a esquerda na parte inferior. Então, é 0,3 vezes o D, né, que é o diâmetro que eu estou adotando da minha sucção, dá 0,024 metros. E do outro lado, 5 vezes 80 milímetros, 0,4. E a altura? Eu somo A com mais B, né? Então vai dar um valor de 0,39. Então está dimensionado também, né? E aí você consegue fazer que esse efeito não ocorra, né? E aí consegue ter uma eficiência. Mas em situações de reservatório que já estão pré-fabricados, é muito comum você fazer uma adequação e ter lá uma caixa d'água já de fibra ou o que seja, ela já vem já definida. Como é que eu faço isso para mandar, né? Porque não vai conseguir instalar esse posto de sucção, né? Então a gente tem que comprar um reservatório um pouquinho maior, ou seja, eu primeiro lá, né, acho a altura, né, necessária do posto de sucção, ou seja, nessa linha, né, não utilizada, é o valor que eu estou colocando para o poço, né? E a utilizada é apenas a partinha azul, né? Indicado, né? Com essa setazinha azul. Ou seja, é um pouquinho maior, né? O reservatório, em vez de ter uma certa medida para atender os 8 metros cúbicos, vamos dar exemplo, eu compro ele maior para, né, compensar essa sucção. Ou seja, quando começar a criar o efeito vórtice, já passou o volume mínimo necessário para o combate. E aí você consegue ter aí uma eficiência para reservatórios, né, nessa situação. E aí, o que é bacana, você evita aí esse dano do efeito vórtice na sua rede. Pessoal, para quem gostou, se inscreva no nosso canal, assine aí o sininho de notificações. Para quem quiser também aulas específicas, tá? A gente tem um curso aí completo de dimensionamento de rede de hidrantes, com aulas via Skype ao vivo, né? Você acessa lá o nosso site, veja lá como se inscrever, qual é o plano e os valores. Pessoal, obrigado por todos, até a próxima.